Feliz sábado, Nova Semente. Que alegria a gente estar junto de novo. Feliz sábado, Nova Semente, que nos acompanha aí de casa também. Que o Senhor esteja com você aí onde você estiver. Hoje eu estou vestido com uma calça preta e uma camisa azul marinho. E a paleta de cores do Ministério de Louvor e do coral que vai cantar hoje é essa, né? A gente está de jeans e azul. Tem uma banda posicionada aqui atrás também com 4 músicos, um no teclado, um na guitarra, um no baixo, um na bateria. E eu canto e toco violão. Eu tô dando essa descrição pra você porque quando a gente tava passando o som aqui logo cedinho, chegou uma galera muito especial aqui e eles têm deficiência visual. E é por isso que eu estou descrevendo, para que vocês saibam como nós estamos aqui na frente. Que vocês se sintam bem em nosso meio, que seja um dia de louvor, que o Senhor fale com você poderosamente, porque o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. E como um só, eu quero declarar isso para o céu nessa manhã. Então se levanta aí, se coloca em pé. Juntos vamos adorar o nome do Senhor com essa música que é tão especial. Do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. E nesse Deus nós temos a vitória. Cante. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E todos juntos declaram como um só: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. sobre a nossa vida. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Louvado seja Deus. Eu sou Anderson Salvador, sou um dos pastores aqui da Nova Semente. Tenho estatura mediana, 1,74, sou negro. Estou vestindo uma camiseta preta, uma jaqueta preta, uma calça de sarja
bege e sapatos marrons. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, no versículo de número 12, ele escreveu: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nesse texto existem 3 imperativos, 3 ordens que Deus nos deu por intermédio de Paulo. Conta-nos que o rei Alexandre Magno, em uma de suas campanhas militares pela Ásia e Nordeste da África, antes de iniciar essa campanha, ele começou a entregar e fazer uma série de favores e bondades, e começou a conceder algo para muitas das pessoas. Até que um dos servos deles chegou e disse: rei, mas espera aí, o senhor está entregando tudo, o senhor vai ficar sem nada? E ele disse: não, ainda me restam as minhas esperanças. O texto bíblico diz para mim que nós devemos nos alegrar na esperança. E qual é a esperança do cristão? O próprio Paulo responde isso no transcorrer da carta. Lá em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz que nós temos paz com Deus mediante o que Cristo fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. Mas que o que Cristo fez não se restringe a isso. Esse Deus prometeu que voltará um dia em poder e glória para buscar todos os seus filhos. Mas pastor, está demorando tanto. Eu tenho sofrido tanto, assim como o texto diz, eu tenho enfrentado tanta tribulação. Deus me orienta e te orienta a sermos pacientes e perseverantes em meio à tribulação e provação. E de que forma isso se dá? Se seguirmos a última recomendação do texto. Se eu e você perseverarmos em oração, em comunhão, em relacionamento com Deus. É pensando nisso que eu te convido a se ajoelhar e orar para falarmos com o Senhor. Grande Deus e bom Pai que habitas nos céus, mais uma vez nós louvamos, exaltamos o Teu santo e sagrado nome. Deus eterno, agradecemos ao Senhor também, porque o Senhor tem preservado a nossa vida. Conforme a Sua palavra diz, as Suas misericórdias, elas se renovaram em nossas vidas nessa manhã, na vida de cada um de nós aqui. A grande evidência, a grande prova disso é que estamos aqui para prestar esse culto em honra e glória ao Teu nome. E mais uma vez, bom Deus e Pai, fiados e confiando em Tua palavra, nós nos prostramos para fazer e elevar ao Senhor essa oração. Pedimos, bom Deus e Pai, que até que o Senhor volte, nós possamos ser pessoas que se alegram diariamente na esperança do breve retorno de Cristo Jesus. Que diante das vicissitudes, das contrariedades, dos obstáculos, problemas e lutas que enfrentamos nesse mundo, essa maior e grande esperança de que um dia o Senhor volta e coloca fim a tudo isso, possa nos trazer paciência, força, ânimo, alento, para que continuemos caminhando aqui ao Teu lado. Eterno Deus e Pai, o Senhor sabe se temos sido homens e mulheres de oração, ou se temos orado pouco. Mas o nosso pedido humildemente ao Senhor é que possamos seguir a recomendação e o conselho bíblico, e que possamos ser perseverantes em oração até que o Senhor volte, que diariamente nutramos comunhão e relacionamento contigo. Deus eterno, continua conosco, fala aos nossos corações através de tudo aquilo que será feito ainda, e também por meio da exposição da Tua palavra. Humildemente oramos em nome de Jesus. Amém. Deus cuida de mim na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Meu nome é Juliana e vou introduzir o momento da fidelidade, que inclui a fala sobre dízimos e ofertas. Visto uma roupa de tons escuros, tenho cabelos claros, uso óculos, seguimos num painel de cores frias de fundo. Das muitas histórias da Bíblia que contam experiências incríveis de relacionamento com Deus, uma que mais cativa meu coração é a história de Davi. Não a história do rei, do comandante de exércitos, não tanto essa, mas uma que começa antes e que provavelmente a maioria de nós cresceu ouvindo, que é a história do menino, do adolescente, que em posse de apenas uma espécie de estilingue, diante de um terrível gigante, dá um passo à frente, enquanto um exército fortemente armado já tinha dado 50 passos atrás. E me impressiona pensar que foi esse menino que ouviu a voz de Deus acima de todas as outras, acima de todo o barulho de gritos de deboche, armas batendo umas contra as outras. Foi esse menino que salvou a vida do homem, do futuro rei, que viria a cair, pecar e sofrer terrivelmente, tal como ele mesmo descreve no livro de Salmos. E eu digo isso quase sem medo de errar, porque não existe nada mais forte que um coração voluntário. Um coração como esse, que um dia bateu pelo amor mais puro ao seu Deus e ao seu semelhante, ficam marcas profundas, indeléveis, marcas capazes de vencer qualquer histórico de fraquezas ou de fracassos, capazes de impedir que a gente fique no meio do caminho entre a derrota e a vitória, sempre que temos que nos confrontar com gigantes como o do medo, da dúvida, de relacionamentos desfeitos, da solidão, da incerteza quanto ao futuro. E nesse tipo de coração, o amor a Deus e ao semelhante ficam entesourados de um jeito capaz de mudar toda a sua vida. Davi, aquele menino, não sabia o que o futuro ainda lhe reservava, mas Deus sabia. E ao ouvir a voz de Deus acima de tudo dizendo: vai, eu estou com você. Não precisa mais ficar entre a teoria e a prática. Eu te acompanho. Deus colocou naquele coração a eterna certeza de que ele nunca estaria sozinho. E esse mesmo Deus que falou a Davi um dia fala a nós hoje, em todos os aspectos da nossa vida. A gente costuma reduzir isso a falas como: nunca foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre entrega. E é isso que acontece na nossa vida quando a gente ouve a voz de Deus acima de todas as outras, quando a gente reconhece essa voz acima de qualquer coisa. Os diáconos vão passar recolhendo as ofertas e os dízimos. Você que está aqui, quem nos acompanha de casa, pode entregar a sua oferta e devolver o seu dízimo também através do QR Code que contém a chave Pix. E esse mesmo e-mail da chave é o e-mail para o qual você deve enviar o comprovante, descrevendo se a sua entrega ou sua devolução trata-se de um dízimo ou de uma oferta. Não esquecendo de que se a sua oferta se destina
continuar colaborando para a construção da nossa igreja, ela deve conter os 48 na Casa dos Centavos. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci. E o que escolher? Viver ou reclamar insistente? Hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? Hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço e por todo o bem que o Senhor faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, a gente só agradece, Senhor, porque estamos aqui hoje, porque passamos pela semana, pela vida, protegidos e salvos em Teu grande amor.
Torna o nosso coração voluntário, Senhor. Coloque em nós o mesmo espírito que teve no coração do pequeno Davi um dia, de proteger a tua causa, de proteger aqueles que precisam ainda ouvir falar de ti. E nos faz discípulos, Senhor, que levem ao mundo a verdade que salva e o teu amor que liberta. Conduz esses dízimos e essas ofertas, Senhor, como só a tua imensa sabedoria pode fazer. E que eles alcancem o inalcançável. É o que pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Vamos nos colocar de pé para adorarmos juntos o nome do Senhor. O nosso coral já está se posicionando aqui à frente. Nós estamos todos na paleta jeans e preto, que é a paleta do dia. E eu confesso a vocês que eu estou bem emocionado hoje, porque nós cantamos e continuaremos cantando sobre o poder de Deus, sobre o que Jesus pode fazer na nossa vida, o que significa andar com Ele, e sobre uma mesa que está preparada para cada um de nós. E por lembrar disso, eu quero reforçar a vocês o convite para participar do nosso musical Ressuscitou, que vai acontecer no próximo dia 5/10. Para vocês que estão aqui, é no domingo da próxima semana, e para você que assiste pela internet, é o dia mais conhecido como amanhã. Os convites estão acabando. Resta um pouco mais de 100 convites. E eu quero encorajá-lo a adquirir esses últimos convites e convidar alguém para estar aqui com você, porque eu tenho certeza que será um dia muito abençoado. Você já imaginou como vai ser quando o céu se abrir e a gente ver Jesus face a face? Pois é, João viu essa cena. Milhares de vozes, milhões de vozes, anjos declarando: Santo, Santo é o Cordeiro que foi morto. Quando você cantar aqui agora, não esconde a sua voz. Permita que Jesus fale ao seu coração e que você possa declarar com toda a sua força que Ele é santo, santo, Deus poderoso, onipotente e presente na minha e na sua vida.
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Vai ser muito lindo quando o céu se abrir e a gente poder ver Jesus face a face. Quantos de nós já não sonhamos com o céu, não é verdade? Um lugar sem dor, sem lágrimas, sem despedidas. Mas a grande verdade é que nada disso faria sentido sem Jesus. Porque o céu não é só sobre ruas de ouro e sobre moradas eternas, mas é sobre Ele, é sobre estar com Ele, é sobre ter a presença dEle em nós. E sabe o que é mais lindo? O céu pode se tornar uma realidade na sua vida hoje, se você permitir que Jesus entre nela. Porque quando Jesus entra, Ele transforma tudo. Ele transforma a dor em esperança, Ele transforma a lágrima em consolo, Ele transforma o vazio em vida. Então, enquanto você canta agora sobre o céu ser Jesus, permita que essa grande verdade preencha o seu coração, porque o céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vem
Olha, eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui, em algum momento já sentiu o peso de se sentir sozinho, de sentir que não temos lugar. Mas eu quero dizer para você que na mesa de Jesus é diferente, porque na mesa dele não falta lugar para ninguém. Na mesa dele todos nós temos acesso, porque Jesus te aceita do jeito que você chega até ele. Então, enquanto você for cantar agora sobre essa mesa, lembre-se de uma coisa: Jesus ama você e Ele tem um lugar à mesa para você em qualquer momento da sua vida. Enquanto você canta, lembre-se que Jesus puxa a cadeira e Ele olha nos seus olhos e diz: filho, filha, tem lugar na mesa para você. Não importa a sua história, não importa as suas feridas, não importa o seu passado, hoje existe lugar na mesa do Senhor para você. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar. Um escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar.
teu lugar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa é uma mensagem do céu endereçada com o seu nome para você, dizendo assim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Não importa de onde você vem, venha. Venha, não demore, porque aqui é o seu lugar. Aqui é o teu lugar. E canta mais uma vez, assim como você cantou. Tem lugar na mesa. Seja você quem for, pode se sentar. Pode se assentar. Quem te convida é o teu pai, aquele que te criou. Venha, não demore. Aqui é o teu. Querido e bom Deus, aqui é o lugar de cada pessoa que se sente cansada, ferida. Aqui é o lugar também de recomeços. Aqui é onde o filho encontra o pai. É onde o alimento é servido de forma abundante para todo que vem buscar, para todo que vem saciar a fome da sua alma. Aqui onde nós encontramos também a água, que pode nos refrigerar do cansaço, do sol da vida. Que todos aqui então, Senhor, sentados à mesa em volta da Tua palavra, saiam saciados, transformados, revigorados para as lutas, os desafios que a vida nos impõe. É o que eu peço ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pode se assentar. Eu estou de terno bege, um paletó na verdade bege, calça sarja azul escura e sapatos marrons. A minha camisa é azul listrada e eu tenho aproximadamente quase 1,80 m, né? Vontade de ter 1,80 m, mas eu tenho 1,79 m. 1,79 m. Às vezes eu ainda me meço para saber se eu não me confundi. Mas essa é a minha altura. 1,79 m. E você está na Nova Semente. A Nova Semente é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. O propósito de que nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Esse é o terceiro episódio de uma série que nós estamos trabalhando na nossa comunidade chamado Escolhidos, onde cada sábado nós analisamos um personagem e a maneira pela qual ele foi escolhido, ou uma lição, então, do seu chamado, do seu propósito. Hoje, eu quero compartilhar com vocês, talvez um dos personagens mais conhecidos, pelo menos no Novo Testamento, um dos mais emblemáticos, desafiadores, talvez também um dos mais pregados. Certamente você já ouviu falar algo desse personagem. Pedro. Nós vamos conversar hoje sobre a história, o chamado, a escolha de Pedro e entender um pouco algumas lições da sua vida, alguns chamados que nós também somos convocados a fazer a partir da experiência de Pedro. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, o capítulo 3, é onde está, na verdade, o primeiro verso que nós vamos ler nesta oportunidade. Bem, enquanto você abre a sua Bíblia, o seu dispositivo, eu quero compartilhar uma história com vocês que aconteceu em 1973. É um estudo que foi feito por um homem chamado David Rosenhan.
Bem, ele, naquela época, é um psicólogo e ele estava preocupado com a maneira pela qual as pessoas elas eram diagnosticadas pela psiquiatria. Então, ele propôs um experimento bastante curioso. Ele chamou mais 7 pessoas, amigos dele, e eles então se espalharam e se apresentaram a hospitais psiquiátricos em todo o país, em todo o território dos Estados Unidos. Só que, ao se apresentarem nos hospitais, eles afirmavam apenas um sintoma. Eles diziam que eles estavam escutando, ouvindo coisas. Então, eles diziam que estavam ouvindo coisas como oco, eco. Esse era o sintoma. Eles estavam ouvindo vozes. Eles foram internados, dos 8, 7 foram internados com esquizofrenia. E bem, o curioso é que quando eles foram internados então, quando eles regressaram nos hospitais, eles passaram a se comportar de maneira natural, normalmente. Eles andavam pelos corredores dos hospitais psiquiátricos, eles observavam como os pacientes eram tratados, eles inclusive tomavam notas do que estava acontecendo. Mas o mais curioso é que aqueles comportamentos, eles eram tidos pela equipe do hospital como comportamentos que eram frutos do sintoma da esquizofrenia, comportamentos doentios. Ou seja, mesmo comportamentos normais eram interpretados pela equipe como comportamentos doentios. Porém, o que impressiona é que 35 internos desconfiaram que algo estava errado com aquelas pessoas. E os internos dos hospitais psiquiátricos diziam que aquelas pessoas, na realidade, eram pessoas normais, pesquisadores disfarçados de pacientes, pseudopacientes. Só que não acreditaram neles. A internação, as internações variaram de 7 a 52 dias. E bem, após sair então ali dos hospitais, todos saírem do hospital, o David Rosen, inclusive, foi o que mais tempo ficou internado. E ele só saiu porque ele admitiu que ele tinha uma doença psiquiátrica e que precisaria de ajuda. Então, após saírem, ele publicou esse experimento. E esse experimento caiu como uma bomba, então, no campo da psiquiatria. Eles começaram, então, a rever o modo como eles diagnosticavam as pessoas. Mas aí aconteceu algo contundente. É que um hospital, ao ler esse experimento que fora feito, então, por esse grupo, conduzido por esse psicólogo, eles fizeram um desafio. E o desafio é: pode enviar para nós pacientes que sejam falsos e a nossa equipe tem competência para identificá-los. Então, nos próximos 3 meses ou nos 3 meses seguintes, aquele hospital recebeu 193 novos pacientes. E a equipe deles começou a caçada para verificar quem eram os pacientes, então, falsos, os pseudopacientes. E 3 meses depois, eles então publicaram: nós conseguimos identificar 41 pessoas que são falsos pacientes, prováveis falsos pacientes. A nossa equipe conseguiu identificar. Só que depois dessa publicação, uma outra bomba é que David Rosen não havia enviado ninguém. Então, bem, toda essa história, essa publicação, na verdade, ela foi enviada foi publicada na revista Science. E os efeitos disso foram vários nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, Hollywood se interessou por essa reportagem, por essa matéria, e eles lançaram um filme chamado Um Estranho no Ninho, que inclusive ganhou um Oscar em 1976. A partir disso também, alguns hospitais psiquiátricos foram fechados nos Estados Unidos. E, bem, nós podemos tirar algumas lições assim dessa história, de tudo isso que aconteceu. É verdade, uma nota de rodapé. Embora com o passar dos anos, esse experimento do David Rosen, ele tenha sido criticado metodologicamente, nós podemos tirar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Uma delas, a que eu gostaria de explorar, é: nós corremos o risco, todos nós corremos o risco de diagnosticar, de mal interpretar toda e qualquer pessoa, sempre e quando nós não temos tempo suficiente e adequado para ouvir, para uma escuta atenta, para ter empatia, ou demonstrar empatia por essa pessoa e para considerar as características, singularidades, idiosincrasias de determinada pessoa. Sempre que nós julgamos uma pessoa, a gente ouve, olha e faz um julgamento, um juízo de valor, a gente corre nesse risco, nesse perigo de dar um diagnóstico impreciso.
Como seriam as nossas relações se nós tivéssemos um diagnóstico preciso de todas as pessoas com quem ou com as quais nós entramos em contato? Como seria isso? Como seriam as suas amizades se você tivesse um diagnóstico preciso de como essas pessoas, elas funcionam, dos defeitos, das qualidades, das forças, das debilidades? Como seriam as nossas relações? A história de Jesus com Pedro, ela lança, na verdade ela desenterra, traz à baila todos estes questionamentos e mostra como ele lida, como Deus, como Cristo, ele lida com esta impossibilidade para nós, mas que é uma realidade para Deus. Ou seja, saber quem nós somos exatamente e ainda assim nos escolher. É exatamente isso que acontece com a história de Pedro. É exatamente isso que acontece na história de Jesus com Pedro. Ele sabe exatamente quem Pedro é. Ele sabe as potências de Pedro, ele também sabe as fraquezas de Pedro. Ele sabe as qualidades de Pedro, mas ele também sabe as debilidades de Pedro, os problemas de caráter de Pedro. E ainda assim ele escolhe a Pedro. É isso que o texto nos diz. Veja o que diz aí Marcos no capítulo 3. O verso 3 diz assim: depois Jesus subiu ao monte e ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus chamou os que ele mesmo quis. Ele escolheu a Pedro. Ele sabia de Pedro, ele sabia das características de Pedro. Ele sabia inclusive que Pedro não representaria neste princípio adequadamente toda a ideia, toda a história, o projeto que ele estava tentando implantar ou construir, o cristianismo. Ele sabia que o impulso de Pedro era impulsivo, verbal, falava antes e pensava depois. Ele sabia como funcionava Pedro e ainda assim ele escolheu a Pedro. Pedro é provavelmente o tipo de funcionário que uma pessoa não contrataria, porque não representaria bem a sua empresa. E ainda assim nós vemos Cristo escolhendo pessoas como Pedro. E por que Cristo escolheu a gente como Pedro? Para mostrar, preste bem atenção nisso, para mostrar que ele consegue lidar com a limitação, com os defeitos de qualquer pessoa, inclusive os meus, inclusive os seus. Está entendendo isso? Ele consegue lidar com todos, é por isso que ele escolhe a Pedro. Tem uma autora, uma escritora chamada Ellen White, e falando sobre essa cena, ela chega a dizer o seguinte, ela diz: Cristo não escolheu para os seus representantes entre os homens, anjos que nunca pecaram, mas ele escolheu seres humanos, homens semelhantes em paixões, aqueles a quem buscava salvar. Sabe? Quando Jesus escolheu a Pedro, ele pensava em nós. É que muitas vezes a gente está diante de Jesus, ou diante da religião, ou diante de um próximo passo, e de repente vem uma mensagem quase que involuntária na nossa mente: não sou digno, não deveria estar aqui, não consegui avançar o suficiente para fazer parte do corpo de Cristo. Eu, na verdade, não deveria participar da graça de Cristo, eu não sou merecedor da graça de Cristo. E a mensagem mais contundente da história de Pedro é que, contrário a todos estes pensamentos, Jesus ele pode lidar com qualquer pessoa, com qualquer dificuldade, com qualquer limitação, por mais entranhada que ela esteja na nossa personalidade, no nosso caráter, ele pode lidar com qualquer um. É por isso que ele escolheu a Pedro, e quando ele escolhe Pedro, ele também está pensando em mim. Ele também está pensando em você. Ele também está pensando nas nossas dificuldades, nas nossas vulnerabilidades. Pense por um instante. Jesus te escolheu. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Jesus escolheu você. Ele escolheu você. Jesus escolheu. Ele sabia como nós funcionaríamos. Ele sabia das nossas quedas. Ele sabia das nossas fraquezas. E mesmo assim, Ele escolheu. O que isso muda na sua vida? Deixa eu mostrar como isso mudou, como isso impactou a vida de Pedro. Bem, para a gente entender um pouco o movimento de Pedro aqui no livro de Marcos, eu gostaria de explicar um pouco acerca do propósito do livro e também no movimento de Pedro aqui nos capítulos de Marcos. O que a maior parte dos comentaristas dizem é que o livro de Marcos ele foi escrito em tempos de dificuldade.
Ele foi escrito em algum momento ali depois do século, ou melhor dito, depois do ano 64 depois de Cristo. O que acontece é que o imperador Nero era quem imperava em Roma e o cristianismo estava crescendo no império. Para perseguir então, ou para ter um motivo para perseguir os cristãos que estavam ali em ascendência no Império Romano, a história diz que o Nero teria incendiado boa parte do seu próprio império para culpar os cristãos de rebelião. Então, no Império Romano, a partir do ano 64, surgiu uma grande perseguição aos cristãos. Marcos, então, percebendo esse contexto de perseguição, de pressão, ele resolve criar um livro, ou melhor, ele resolve redigir um livro com a história de Jesus, para enviar para estes cristãos que estão lá em Roma sofrendo perseguição. É assim que nasce o livro de Marcos. Só que tem algo mais interessante ou impressionante sobre o livro de Marcos. É que, na verdade, também o livro de Marcos, ele trata das reminiscências, das lembranças do próprio Pedro. É que boa parte do livro de Marcos é redigido, melhor dito, é falado, orientado pelo apóstolo Pedro. Marcos não estava presente, ele não foi uma testemunha ocular naquilo que ele relata. É Pedro quem vai dizer para Marcos como tudo aconteceu. Interessante, não é? E isso é mais interessante porque agora você vai perceber como que o próprio Pedro vai falar para Marcos sobre as ações dele, sobre como ele se movimentou. Até nós chegamos num ponto crucial, importante dessa história. Deixa eu explicar para vocês, ou mostrar para vocês, como que o Pedro vai assimilar o modo como ele interagia. Então, no capítulo 1, verso 18, é dito que Jesus ele chamou, entre os primeiros discípulos que Jesus chamou, ele chamou Pedro e o seu irmão André. E aqui a gente já vê como que ele era impetuoso, pelo jeito era de família, porque imediatamente, Marcos diz, imediatamente ele deixou a rede e seguiu a Cristo. Ele não foi conversar com a esposa, ele não parou para pensar, ele não fez pergunta, ele não calculou o risco, quantas viagens, imediatamente ele deixou e seguiu. No capítulo 8, verso 29, Jesus levou os discípulos para um lugar distante, chamado Cesareia. E lá em Cesareia, Jesus perguntou para os discípulos, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles começaram, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Todos ficaram emudecidos. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém convicto, ele tinha a resposta certa, era seguro, autossuficiente. Ele tomava a palavra mesmo quando todos estavam calados. Bem, Jesus explica a sua missão em Marcos capítulo 8. Jesus diz para os discípulos que ele vai morrer, que o Filho do Homem vai ser entregue à morte. Todos os discípulos permanecem calados. Sabe o que Pedro faz? Ele pega Jesus, chama Jesus à parte, e Marcos começa a dizer que Pedro começou a repreender Jesus na frente de todos os outros discípulos. Veja, ele era o único dos discípulos disposto a repreender, a corrigir o próprio mestre. Um tempo depois, Marcos, no capítulo 14, ele também diz assim, que Jesus, ele foi, melhor dito, no capítulo 9, diz que Jesus ele foi para o Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, Jesus convidou alguns poucos discípulos, Pedro, Tiago e João. E lá no monte, então, Jesus ele é transfigurado, ele se transforma, ele deixa transcender, aparecer a sua divindade diante daqueles discípulos. E mais, é dito que os profetas do Antigo Testamento, que já foram para o céu, Elias e Moisés, aparecem diante do monte, conversando com Jesus. Amigos, todos os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Todos os discípulos, diante daquela cena, eles ficaram embasbacados, eles ficaram impressionados. Eles não sabiam como reagir. Mas não Pedro. Quando Pedro olhou aquela situação, Pedro logo se organizou e disse assim, Jesus, que bom que nós estamos aqui, vamos construir 3 tendas, vamos construir uma tenda para Elias, uma para Moisés e vamos construir uma tenda para o Senhor. Ele sabia, ele tinha a palavra certa, ele era convicto, ele também sabia, ele era impulsivo, ele queria agir. Ele em sua mente, em sua vitalidade, ele sabia exatamente, ou pensava que sabia exatamente o que fazer. Claro, nada disso, a sua sugestão não é aceita, nada disso aconteceu. Jesus pega os 3 e diz assim, não contem isso para ninguém. E eles descem do monte. Só que alguns capítulos depois, no capítulo 14,
Jesus, na ceia, vai dizer para os discípulos que ele vai ser entregue à morte. E quando ele for entregue, quando ele for traído, todos os discípulos vão deixá-lo. Quando Pedro ouviu, Pedro disse: pode ser que todos te deixem, mas eu, jamais. Pode ser que eles realmente te neguem, pode ser que eles realmente se acovardem, mas eu, jamais. Diante daquela manifestação, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, antes que 2 vezes o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só que quando Jesus dá essa informação para Pedro, vocês acham que Pedro ele ficou com medo? Vocês acham que Pedro ficou impressionado? Sabe o que Pedro fez? Ele olhou para Jesus e o texto de Marcos diz que ele dissuadia Jesus. Sabe o que é dissuadir, a expressão aqui? Ele tentou convencer, ele tentou argumentar, ele começa a argumentar com Jesus, ele começa a dissuadir com Jesus. Ele diz assim: olha, ainda que todos te abandonem, se for necessário, eu vou morrer contigo, eu não vou fazer isso. Ainda que me seja necessário ir com você para a cruz, eu vou contigo para a cruz, eu não vou te abandonar. Ah, Pedro, convicto. Pedro, ele sabia exatamente o que dizer, Pedro sabia exatamente o que fazer. Pedro era um homem seguro, seguro nas suas convicções, seguro nas suas ações, seguro naquilo que ele achava que era o certo. Pedro tinha um problema que deixava ele muito vulnerável. Sabe qual era o problema de Pedro? O ego. Todos nós, na verdade, temos um problema com o ego. E é por isso que o nosso ego ele precisa ser redimido. Porque o nosso ego pode nos deixar em situações de extrema vulnerabilidade. Sabe, Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 6, ele vai dizer, justamente se referindo ao nosso ego, ele vai dizer assim: olha, evitem comparações, evitem vanglória, cuidado com o ego. E aí Paulo vai dizer assim: olha, não sejam orgulhosos. E a palavrinha que Paulo utiliza para orgulho é uma palavra do grego que é físio. Só que essa palavrinha do grego, ela traduzida ao pé da letra, ela quer dizer algo inflado, algo inchado, algo que está distendido, além do seu tamanho normal. E aí um autor que é o Tim Keller, no seu livro Ego Transformado, ele faz algumas aplicações que eu gostaria de compartilhar com vocês. E pegando essa palavrinha, ele diz assim sobre alguns problemas do ego. O primeiro problema do ego é que nosso ego, ele é inflado, ele é distendido. Ele está acima do seu tamanho normal. E isso faz com que o ego ele seja mais ou menos assim, parecido como uma bexiga. Sabe aquela bexiga que você encheu bastante, agora fica com medo de alguém estourar? Essa é a experiência do ego. O ego ele é distendido, ele é enchido. Quando ele é enchido, quando ele não é redimido, quando ele está além do tamanho normal, a gente fica o tempo inteiro tentando proteger o nosso ego. A gente fica tentando o tempo inteiro não deixar com que alguém chegue perto, que alguém toque no nosso ego, porque ele pode estourar. Então a gente fica o tempo inteiro assim, protegendo um ego que está super inflado. Outra coisa sobre o ego é que o nosso ego ele é vazio. Existe no nosso ego um vazio, uma sutura, um espaço do tamanho de Deus. E acontece que esse espaço ele só pode ser preenchido verdadeiramente para dar sentido por Deus. Mas quando nós colocamos alguma outra coisa neste ego para tentar completar, para tentar encher esse ego, o que acontece? Ele fica vazio, sobra espaço, ele incomoda muito. O ego, ele é vazio. Uma outra característica do ego é que o ego é dolorido. O nosso ego é como um pequeno membro assim, que fica o tempo inteiro chamando a atenção para a sua dor. Você já machucou o seu dedo mindinho? Um dia desses eu tive essa experiência, porque eu estava andando na minha casa e de repente eu bati no móvel e doeu muito, mas muito. Só que assim, é um membro pequeno do nosso corpo, não é verdade? Mas é um membro do nosso corpo que pode incomodar bastante, eu descobri isso. É como se todo o meu corpo soubesse que o meu dedo mindinho lá no meu pé tinha um problema. Eu não conseguia andar direito, eu não podia vestir um sapato, tinha que ficar de chinelo. Eu pensei até que eu tinha quebrado todo o meu pé, por conta do meu dedo mindinho. E eu cheguei a afirmar convictamente para minha esposa: eu quebrei o meu pé, preciso urgente de socorro.
E ela falou, então vamos no médico. Eu falei, eu preciso que você vá dirigindo. Era um drama. E ela foi dirigindo comigo e eu falei, amor, eu preciso de ajuda para sair do carro. E ela olhou para mim e eu disse, eu estou falando sério. É muita dor. Então ela foi comigo me ajudando e eu fui olhando para o pé. E sabe, o meu pé estava meio inchado assim. Eu pensei, puxa vida, dessa vez eu vou ficar algumas semanas sem andar. Vai ter que engessar todo o meu pé, porque do jeito que está aqui é um gesso pelo menos até aqui, uma tala. Até que eu cheguei no médico. E chegando no médico, o médico foi tocar e disse, muito cuidado. Porque ele dói muito. Está muito dolorido. E aí ele tocou um pouquinho e eu já disse, ai, e eu já comecei a dizer ai, porque eu pensei, vai que ele se encoraja, ele quer ver realmente se está quebrado, porque no mínimo eu quebrei, em uma parte do meu dedo mindinho. Então ele disse assim, Alisson, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um raio-x. E eu pensei, né? Boa ideia. Boa ideia, o raio-x vai mostrar para todo mundo que eu quebrei pelo menos em uma parte aqui o meu dedo mindinho. E aí então eu fiquei ali esperando, convicto, já fazendo as contas e cálculos de como eu ia fazer para me movimentar, como eu ia fazer para ficar sem dirigir, até que veio o resultado e o médico me chamou na sala dele. E ele disse para mim, Alisson, você não tem nada. Você não quebrou o seu pé. Eu olhei para a cara dele assim e disse assim, sério? E ele me explicou. Falou, não, você teve aqui apenas uma luxação e você tomando alguns analgésicos, a dor vai passar. Eu estava ainda assim desacreditar, né? Eu não sei se estava mais difícil enfrentar. O médico, eu ou a Érica. Mas aquela experiência do dedo mindinho é a experiência do nosso ego. Do ego que ele não é redimido. É que o ego, ele é como um membro pequeno e ele nos incomoda muito. Sabe, o ego, na verdade, ele está tentando o tempo inteiro, como um órgão machucado, chamar a atenção para si mesmo. E o ego, ele faz com que a gente, assim como um pequeno órgão, ele faz com que a gente olhe para ele o tempo inteiro e mais, ele exige o tempo inteiro avaliação. O ego está sempre fazendo com que a gente se autoavalie, avalie a nossa aparência, avalie o nosso jeito. O ego também está o tempo inteiro tentando se vangloriar. É o nosso ego, ele exige aparência, ele inclusive, ele faz com que a gente fique pensando se as pessoas estão nos tratando à altura daquilo que nós deveríamos, ou do que nós gostaríamos. É frequente alguém pensar, por exemplo, feriram os meus sentimentos. Só que sentimentos, na psicologia, não podem ser feridos. É impossível alguém machucar os sentimentos. O que está ferido, o que dói, é o ego. Outra coisa, outra característica do ego é que o ego ele deixa as pessoas, ele nos deixa extremamente assim atarefados. Melhor dito, um ego não redimido nos deixa muito atarefados. Então, o ego ele se envolve, ele se empenha em duas tarefas. A primeira tarefa do ego é comparação. E a segunda tarefa do ego é vanglória. Então o ego ele vai fazendo com que as pessoas elas se comparem com umas e se vangloriem de outras. Essa é a dinâmica do ego, um ego não redimido. O ego não redimido, ele faz com que a gente possa errar nas nossas avaliações de nós mesmos, errar nas avaliações que nós fazemos das outras pessoas. Um ego não redimido, ele pode te deixar numa posição extrema de vulnerabilidade. Mas deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Alguns anos atrás, foi realizada uma pesquisa. Essa pesquisa também foi realizada por um psicólogo, David Gilbert. E ele perguntou para algumas pessoas, na verdade, ele perguntou para mais de 19 mil pessoas. Ele fez uma pergunta. E a pergunta foi, você acha que você mudou muito nos últimos 10 anos? E a segunda pergunta, você acha que você vai mudar muito nos próximos 10 anos? Entre estas 19 mil pessoas, estavam gente de 18 anos até 68 anos de idade. E ele fez somente dessas duas perguntas. Quanto que você mudou nos últimos 10 anos? E o quanto que você acha que você vai mudar nos próximos 10 anos? E havia de fato assim, alguma expectativa de que, por exemplo, as pessoas mais jovens dissessem que haviam mudado muito nos últimos 10 anos e que ainda iriam mudar muito nos próximos 10 anos. E também uma expectativa de que pessoas de repente mais maduras, com seus 40, 50, 60 anos, fossem responder, sim, eu mudei alguma coisa nos últimos anos, mas creio que não vou mudar muito nos próximos anos.
nos próximos 10 anos. Só que a surpresa dessa pesquisa foi que todos, a maior parte deles, entre 18 e 68 anos de idade, eles disseram que sim, eles mudaram muito nos últimos 10 anos, mas todos concordaram que eles mudariam muito pouco nos próximos 10 anos. É então que esse psicólogo ele identificou esse fenômeno como a ilusão do final da história. A ilusão do final da história. Do que se trata esse fenômeno? Ele mesmo explica. É a ilusão que nós temos de que o momento que nós estamos vivendo é o melhor momento, que nós nunca vamos mudar, que nós nunca vamos passar por transformações, ou melhor, que nós não vamos passar mais por transformações tão significativas quanto aquelas que nós passamos nos últimos 10 anos. A ilusão do final da história. A nossa tendência é avaliar esse momento, o aqui e agora, e pensar assim, puxa, eu estou no meu melhor momento, eu não vou mais mudar, eu não preciso mais de transformação. Entenderam aqui? Bem, esse fenômeno, de acordo com o Gilbert, ele deixa a gente numa situação perigosa. Por exemplo, ele também explica, ele diz assim, vocês já perceberam como que o adulto, ele paga às vezes caro para remover uma tatuagem que o jovem pagou para fazer? Vocês já perceberam, por exemplo, como uma pessoa ela pode juntar dinheiro em determinada época da vida, juntar muito dinheiro para fazer a viagem dos sonhos. E alguns anos depois, quando ela finalmente tiver o dinheiro, ela pensar, é tanto dinheiro que é melhor, é mais inteligente eu investir. Ele também diz, ele diz também assim que, puxa, alguém, por exemplo, pode pensar em se esforçar para ter um bom trabalho, pensando no dinheiro. E ela vai escolher o trabalho, porque o trabalho confere a ela um olerite bem gordo, bem grande. Tudo para, alguns anos depois, ela perceber, por exemplo, que o que realmente vale a pena não é receber tanto por algo que você não é apaixonado. Mais vale a pena você ter um trabalho, ser apaixonado pelo que você faz, sem considerar tanto quanto que você ganha. Estão entendendo aqui? Ele está dizendo que, bem, nós estamos o tempo inteiro mudando, mas nós temos uma ilusão. E a nossa ilusão é pensar que esse momento agora, neste momento, nós temos todas as ferramentas, nós estamos na fase melhor, madura, ideal da nossa vida. Ou não ideal, mas vamos mudar muito pouco. Essa é a ilusão do ego. É isso que o ego nos faz, é nessa posição que o ego nos deixa, na posição de vulnerabilidade. Quantas pessoas tomam decisões, quantas pessoas tomam impulsos, ímpetos, porque elas estão conectadas, elas estão ligadas, elas estão seguras, convictas com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias determinações. E aí é onde acabam cometendo os maiores erros da sua vida, quando anos depois olham para trás e pensam, por quê? Por que eu não tomei aquela decisão? Por que eu não tomei determinado posicionamento? Por que eu não fiz diferente? É Lacan que vai dizer que nós só fazemos o possível. Todos nós agimos como agimos e às vezes erramos, pensamos que estamos fazendo a coisa certa, porque nós conseguimos fazer aquilo que é possível. Mas eu tenho uma outra resposta também. Eu tenho uma resposta bíblica, existe uma resposta na história de Pedro, sobre por que às vezes nós erramos tanto, porque às vezes nós confiamos tanto em nós mesmos. E a resposta está no capítulo 14 do livro de Marcos. Eu quero convidar você a ir até lá comigo. E no capítulo 14, o verso 66 em diante diz: Pedro estava embaixo no pátio. Veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo que Pedro se esquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: eu não conheço e nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou pela primeira vez. A criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque tu também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. O cenário aqui, ele é dramático, mas o cenário também aqui, ele traz
ele traz um contexto muito propício para a nossa conversa. É que Pedro, ele era um homem de convicções. Pedro é um homem que ele vai se mostrando seus movimentos no livro de Marcos como um homem de certeza. Pedro é o homem do ego inflado. Pedro é o homem que fala e pensa depois, até que ele tenha a sua confiança, a sua segurança testada. É que naquela noite, estava ali o Jesus com os seus discípulos. Jesus disse que ele vai ser levado, que ele vai ser preso, que ele vai ser deixado sozinho. E de fato, todo mundo fugiu. Todo mundo. Menos Pedro. Você percebe que esse lugar aqui, esse lugar em que Jesus está, o lugar em que Pedro está, o lugar onde Jesus está sendo julgado, é o último lugar que seria esperado um discípulo estar. Todos os discípulos correram, todos os discípulos fugiram, menos Pedro. Ele estava lá, à distância, tentando se disfarçar, mas ele estava olhando, querendo entender o que iria acontecer com o seu mestre. Isso nos ajuda a compreender que a queda de Pedro, ela não vem de uma completa covardia, mas sim de uma incompleta coragem. Pedro, ele não caiu porque ele ficou perto de Jesus. Pedro, ele caiu porque ele ficou próximo, confiando em si mesmo. Era assim que Pedro estava. Os contrastes aqui neste momento, eles são muito importantes. Lá dentro da casa do sumo sacerdote, Jesus está sendo julgado. Lá fora da casa do sumo sacerdote, Pedro está sendo testado. Jesus diante do sumo sacerdote, diante dos escribas, Jesus ele permanece sem dizer uma palavra, ele não se defende. Pedro, lá fora, sendo testado por alguns servos, ele usa até mesmo o termo jurídico. Esse termo que aparece, eu não conheço ele, eu não sei do que vocês dizem, era um termo, era uma expressão conhecida que o réu falava quando era acusado, ou para se defender de uma acusação. Então quando uma pessoa era acusada, ela dizia: eu não sei do que você está falando, eu não compreendo o que você diz, eu não conheço tal pessoa, eu não estive em tal lugar. O medo de Pedro, a fragilidade de Pedro, agora se mostra de uma maneira tão escancarada quando ele usa um termo jurídico diante da acusação de um servo. Eu não compreendo o que vocês dizem. Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Eu não conheço. Só que o que está acontecendo aqui não é uma ideia, uma tentativa de Marcos de dizer para a gente: está vendo? Está vendo como Pedro errou? Está vendo como esse autossuficiente, na verdade, era uma pessoa de vacilos? Está vendo como essa pessoa era um vacilão? Essa não é a ideia de Marcos. O que Marcos está mostrando aqui é o contexto da graça, é o caminho que acontece na minha vida, comigo e com você também. É que aqui em Marcos, na verdade, é Jesus que está sendo julgado, e sendo julgado aqui, Marcos ele está contrapondo Jesus tomando o lugar de Pedro. Pedro não consegue segurar a pressão, mas Jesus vai admitir, Jesus vai levar a culpa por aquilo que Pedro estava fazendo, por aquilo que Pedro estava, pelo erro de Pedro, pela fraqueza de Pedro, e não só de Pedro, mas de todos os discípulos, e não só dos discípulos, de todo mundo. Jesus estava levando ali, e esse é o protótipo do evangelho. Enquanto Pedro estava caindo, Jesus estava redimindo. Naquilo que Pedro estava sendo fraco, naquilo que Pedro havia falhado, estava sendo limitado, Jesus estava se mostrando inabalável, inquebrável. Ele estava conseguindo suportar aquilo que nós não conseguimos suportar. Ele estava, em outras palavras, substituindo a Pedro. O que está acontecendo aqui é a história da graça, substituição. Para aqueles que erram, para aqueles que caem, para aqueles que caíram porque confiaram em si, para aqueles que caíram porque não conheciam o evangelho, para aqueles que estão tentando voltar, mas se sentem indignos. O que está acontecendo aqui é a história da graça. É então que no meio da madrugada, Pedro vai ouvir um barulho. Ele ouve o canto do galo. O que os estudiosos dizem é que o canto do galo aqui não era uma ave que estava cantando. Até pelo tumulto da situação toda, talvez fosse difícil ouvir o canto de um galo. Às 3 horas da manhã,
havia a troca de guarda romana. E nessa troca de guarda romana, os soldados, eles tocavam uma trombeta, que se chamava Galacinium, ou Galicinium, que traduzido é canto do galo. Foi provavelmente neste momento, foi provavelmente nessa altura da noite, que Pedro, às 3 da madrugada, por volta das 3 da manhã, ele ouve o Galicinium, o canto do galo. E foi nesse momento em que Pedro então recordou o que Cristo havia dito. Ele havia negado Cristo 3 vezes. E a trombeta tocou. O que geralmente a gente entende, o que eu sempre entendi dessa história, é que aquele canto ali foi um marco para Pedro de: eu te avisei, agora você vai cair em si. Mas se a gente observar bem, se a gente compreender aqui o propósito e o desfecho do livro de Marcos, parece que a mensagem ela é muito mais profunda, mais significativa, muito mais restauradora. E sabe qual que é a mensagem? Pedro, eu já sabia. Eu já sabia que você ia cair. Mesmo assim eu te escolhi. Eu já sabia que você iria me negar 3 vezes. Mesmo assim eu te chamei. Eu já sabia que apesar do seu jeito, das suas convicções, você não teria fé suficiente para suportar as dificuldades de ser assim julgado por uma serva. Eu já sabia. Quando o galo cantou, parece que foi essa mensagem que Pedro interpretou, porque ele começou a chorar como um menino. Ele não chorou quando ele viu Deus, Jesus, em sua divindade transformado. Pedro não chorou quando alguém da sua família estava quase morrendo de febre, a sua sogra. Pedro não chorou quando ele sai do barco cheio de peixes. Ele não chorou, ele adorou, mas ele não chorou. Só que agora, quando Pedro lembra que Jesus, sabendo das debilidades, das dificuldades dele, mesmo assim o escolheu, ele chora como um menino, porque Jesus já sabia. E aqui nós chegamos num ponto da mensagem. É exatamente esse o local que eu gostaria de trazer vocês nessa manhã. É frequente na nossa vida nós cometermos erros. E muito provavelmente na nossa caminhada cristã, independente se você se batizou, tem 10, 20 anos ou está vindo aqui pela primeira vez, é frequente a gente olhar para a nossa vida e pensar: eu não mereço. Eu não sou digno. Eu errei. E a gente fala muito de perdoar outras pessoas, mas o duro, admita, o duro é a gente se perdoar. E quando a gente erra, e quando o erro fica evidente na nossa família, diante de Deus, com as pessoas, a nossa tendência é olhar para nós mesmos e pensar: puxa, eu não mereço um recomeço. Eu não mereço. Eu não mereço porque eu estou numa prática. Eu não mereço porque eu errei. E o meu pecado se tornou público. Ou o meu pecado ele é secreto, mas eu sei. E eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo. Então a mensagem de Marcos é para você. Ele já sabia. E mesmo assim, ele te escolheu. Quem sabe, quando Marcos está escrevendo a história, ele tem em mente pessoas que fracassaram. Quem sabe Marcos tinha em mente pessoas que estavam lá em Roma, deixando o cristianismo porque estavam com medo de tomar uma posição, um posicionamento. Então Marcos vai desenhando a história de Pedro para chegar nos capítulos finais e dizer: olha, Pedro também vacilou. Pedro também não aguentou a pressão. Pedro também não conseguiu se posicionar. Pedro também ele sentiu o que você sente. A dor de estar afastado por um momento, por alguns anos ou por meses da igreja, do corpo de Deus, por achar que você saiu e que agora não é digno mais de voltar.
Ei, é isso, é para este público que Marcos provavelmente está escrevendo, para dizer, ele já sabia, e ainda assim ele te escolheu. O ponto mais bonito da história de Pedro, a última citação de Pedro, não é aqui em Marcos capítulo 14, é em Marcos capítulo 16. Sabe o que acontece lá? Em Marcos 16, Jesus ressuscita. Não é sexta-feira, agora é domingo. E de manhã cedo, Maria Madalena, a Maria mãe do Tiago e Salomé, elas vão até o túmulo. E quando elas estão chegando no túmulo, elas encontram o túmulo vazio e um anjo ao lado do túmulo. O anjo então manda uma resposta, melhor dito, o anjo manda um recado, que é também um convite para Pedro. Ele diz assim, no verso 7, olha, Jesus já ressuscitou, mas ide, dizeis aos discípulos e ao Pedro, que Jesus vai adiante de vós para a Galileia. Digam aos discípulos, mas diga também a Pedro. Diga a Pedro que eu não me esqueci dele. Diga a Pedro que eu ainda continuo escolhendo ele. Diga a Pedro que eu ainda vou me encontrar com ele, eu quero me encontrar com ele. Às vezes nós precisaremos chorar copiosamente aos pés de Jesus, porque a gente errou, porque a gente caiu, porque a gente falhou, porque de novo a gente pediu perdão, e de novo a gente está vendo ali caído, a gente está se vendo caído. Vitória. A vitória no reino dos céus não é para as pessoas que nunca caíram, mas para aquelas que não aceitaram ficar no chão. Portanto, se você caiu, levante. Se você está no meio de uma dificuldade, no meio de uma tentação, ou cedendo à tentação, peça forças para Deus. Existe graça, existe também poder no Evangelho para transformar a sua vida. Ele já sabia da sua história, ele já conhecia o seu histórico antes de você nascer, e mesmo assim, ele te escolheu. Eu quero cantar uma música com vocês, eu quero convidá-los a cantar uma música, que é o convite da história de Pedro. Convite é uma entrega, convite é uma rendição. A grande pergunta, no final das contas, o que a gente vai precisar responder é: o que nós faremos com a graça de Deus oferecida? O que nós faremos com o nosso eu, o nosso ego que precisa ser redimido? Nós vamos entregá-lo a Cristo? Ou a gente vai continuar se colocando em situações de vulnerabilidade? A gente vai entregar a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso eu, para ser redimido por Cristo? Ou a gente vai continuar assim, se colocando em problemas, em situações, porque resistimos a uma entrega? Hoje, a história de Pedro te convida a uma entrega. Hoje Jesus te chama para entregar a tua vida, independente do que você fez, independente do que você está fazendo. O canto do galo, nessa mensagem, o Galicinium vem hoje para a sua vida, e a mensagem é: eu já sabia, e mesmo assim eu estou te escolhendo. Eu já sabia, e mesmo assim eu te trouxe aqui hoje. Eu já sabia, e ainda assim você não será rejeitado. Ninguém vai ser rejeitado. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e finalmente vocês vão encontrar descanso para suas almas.
o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor Deus, existem momentos de fracasso, existem momentos de queda, existem momentos ali de vacilo na vida de todas as pessoas, inclusive aquelas que te aceitam, inclusive para aquelas que em algum ponto da história resolveram aceitar o teu convite. Senhor, muito obrigado por ter deixado a história deste discípulo amado Pedro para nos mostrar que o que nós precisamos mesmo é de uma entrega e não de uma perfeição. Entregar os nossos erros, entregar as nossas quedas, as nossas falhas, o nosso ego que precisa ser redimido. Porque no final das contas o cristianismo, ele não é um discurso. O discurso faz parte dele. O cristianismo também não é frases convictas, embora frases convictas façam parte do testemunho. Senhor Deus, o cristianismo, ele é uma transformação que vem de dentro para fora e acontece na vida de todo aquele que no seu percurso de vida decide se entregar. Olha quantas entregas nós temos aqui. Olha quantas pessoas precisando recomeçar no ponto da vida em que estão.
Olha quantas pessoas precisando de força para prosseguir sem a culpa. Olha quantas pessoas precisando assim do seu amparo para poder, Senhor, olhar para a vida, olhar para si sem culpa. Então, aquilo que aconteceu com Pedro, que aconteça agora neste momento, substitua o nosso juízo de valor. Substitua a nós no tribunal dos réus, das pessoas, da família, do trabalho, da sociedade, para que nós possamos finalmente experimentar a transformação e a leveza do cristianismo na nossa vida, que vem por meio de uma entrega. Em nome de Jesus, amém. Esta é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.